Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Demétrio Fagner dos Reis. Estou aqui para gravar a minha videoaula sobre mito. Estou cursando bacharelado em Teologia na Unicesumar e nesta feita estaremos aqui de uma forma rápida e objetiva tratando desta questão, onde nós vemos muitos equívocos relacionados a esse termo, né? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre o que é mito, né? O para que ele serve. Nós vamos também apresentar exemplos de diferentes culturas relacionadas aos mitos e refletir também sobre a importância dos mitos nos dias de hoje. Nós perceberemos que também os mitos fazem parte, né, da nossa era, dos nossos dias também. Então nós podemos começar aqui pela definição do termo, né, mito. O que seria mito? Então nós poderíamos definir como sendo uma narrativa, né, tradicional criada para explicar a origem do mundo, explicar também os fenômenos, né, da natureza, os costumes, os valores de um povo. O mito não é apenas uma mentira ou uma história falsa, né, como a maioria aí entendem que o mito seja apenas uma questão de mentira, né, uma história mentirosa. Então, ele é uma forma, vamos dizer assim, simbólica, né, de transmitir algumas verdades profundas, né? Verdades, por exemplo, sobre a existência humana, também sobre o universo. Então, normalmente, os mitos falam de deuses, heróis e de seres assim extraordinários, né, que representam forças da natureza, emoções e que organiza, né, a visão de mundo de uma cultura. Então, oferecendo também respostas, né, para as perguntas fundamentais, como de onde viemos, por que existimos e para onde vamos. Então, essas são questões aí que muitas das vezes, na maior parte das vezes, a mitologia, né, os mitos, eles respondem, né, eles dão resposta para essas questões. Então, nós precisamos entender também qual que é, né, a função do mito. Qual seria a função dos mitos? Né? Então, os mitos eles podem ter várias funções importantes. Eles podem explicar a origem do mundo e dos seres humanos também. Eles podem justificar costumes sociais, né, de uma etnia, de uma cultura, e também de religiosos, né, oferecem alguns exemplos de comportamentos dos heróis e também dos deuses, né, e ajudam as pessoas a lidar com emoções como o medo, como a esperança. Então, por exemplo, quando nós olhamos para dentro da mitologia grega, nós temos o mito de Prometeu, que dentro da mitologia grega ele mostra a coragem de desafiar os deuses para trazer fogo, né, que é o símbolo do conhecimento. Então ele traz esse fogo, né, que é símbolo do conhecimento, para a humanidade
assim os mitos não são apenas histórias, né? Não são... Então elas moldam também valores, né? E também atitudes dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade. Então nós podemos também ver alguns exemplos, né? Dentro da mitologia, comparando aí culturas diferentes. Nós podemos perceber, em primeiro lugar, dentro da Bíblia, que temos o mito, né, da criação do mundo, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, onde Deus ele cria, né, o mundo em 6 dias e descansa no sétimo. Então nós podemos perceber que o caos inicial ali ele é organizado de forma ordenada, né? E tudo ali dentro daquela questão criacional da Bíblia, elas se organizam, né? E ali tudo é chamado de bom. Já na mitologia grega também há uma explicação para a questão da origem do mundo. No início, segundo a mitologia grega, existia apenas o caos, né? Depois surgiram Gaia, a terra, e Urano, os céus, e que juntos geraram deuses e moldaram assim também o universo. Então perceba que, embora as histórias sejam diferentes, ambas procuram responder às mesmas perguntas, né, que são perguntas fundamentais sobre a origem da vida e do mundo, usando linguagens assim, né, linguagens de suas próprias culturas. E, finalmente, nós também podemos e vamos refletir um pouco sobre a questão da relevância, né, dos mitos nos dias de hoje. Será que eles têm relevância? Poderíamos responder sim, né? Os mitos eles ainda são necessários. Eles continuam vivos em obras de arte, literatura, filmes, músicas e tradições também culturais. Super-heróis também são exemplos de mitos modernos, né? Personagens como, por exemplo, Superman, Mulher Maravilha e muitos outros que simbolizam valores como justiça, esperança, coragem e resistência. Então, além disso, os mitos também eles ajudam a sociedade a lidar com questões existenciais, a manter também viva algumas tradições e até mesmo fortalecer a identidade dos povos. Então eles continuam sendo um instrumento poderoso, né, para explicar o que a razão sozinha não consegue explicar, né? Então poderíamos aqui concluir, né, essa definição, e nós poderíamos assim dizer que o mito ele é uma linguagem profunda, né? E também uma linguagem atemporal. Ela não está presa ao tempo, né? Ela nasce para explicar assim alguns mistérios da existência, né? E ensinar valores e também inspirar o ser humano. E ao mesmo em pleno século XXI, né, que é onde nós estamos, ainda assim o mito ele permanece, né, assim, essencial. Ele permanece, né, sendo de grande valia e também de grande utilidade. Assim, o meu muito obrigado por acompanhar esta aula e até a próxima, e que Deus abençoe a todos.